Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus permaneça sempre conosco. Com alegria que estou aqui para mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor nessa pequena devocional, e o meu desejo, o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor possa te encorajar, te animar, te exortar nesta caminhada que vivemos, né? Enquanto o Senhor não volta, que sejamos fortalecidos pela sua palavra. Esse é o desejo e essa é a minha oração. E eu gostaria de tratar um tema muito importante, algo que devemos nos preocupar, que é o orgulho. O orgulho é um mal que nos assola toda a humanidade desde quando o mundo foi criado. O orgulho é um pecado que está presente no coração do homem. O homem se orgulha de seus feitos, de suas realizações. O homem, ele quer a glória para si, né? Ele não quer glorificar a Deus, o Deus criador das coisas, de todas as coisas. Ele quer sempre a glória para si, ele quer se orgulhar dos seus próprios feitos, de suas realizações. Isso está presente de uma forma profunda, enraizada no coração do homem. E o crente, ele tem que lutar contra o orgulho. O orgulho é algo que impede a nossa caminhada, impede que sejamos parecidos com Cristo, porque Cristo é o modelo de humildade. E o orgulho, ele impede que atinjamos, alcancemos o modelo que é Cristo, o modelo de humildade. Um livreto que eu gostaria de recomendar para os irmãos, que fala muito bem sobre esse tema, é esse pequeno livreto aqui, Do Orgulho à Humildade, de Stuart Scott. Ele realmente trata o tema com bastante, apesar de ser um livrinho bem pequeno, ele trata o tema com bastante profundidade, e é um tema que é um livreto que você deve ler, reler várias vezes, porque ele não só trata e define o que é o orgulho e o que é a humildade, mas também define as manifestações do orgulho e as manifestações da humildade. Não são parâmetros para nós analisarmos nossa vida e vermos como o orgulho tem afetado as nossas vidas e como devemos buscar a humildade e assim nos assemelharmos a Cristo. E eu separei uma única frase desse livro que também nos dá luz, nos lança assim como esse tema, o orgulho, deve ser tratado com bastante seriedade por nós. Ele fala assim, logo no começo do livro: não pode haver humildade onde o orgulho impera. O orgulho é o oposto da humildade e um dos pecados mais desprezíveis aos olhos de Deus. Então ele fala que não é uma questão se nós temos orgulho ou não, e sim aonde o orgulho está, e como isso nos afeta, quais são as manifestações do orgulho. Então eu recomendo a leitura desse livreto. É um livreto da Editora Fiel em associação com a ABCB. Então é um livreto bem barato, dá para os irmãos comprarem, pesquisarem, e adquirirem, e ter certeza que irá abençoar a tua vida. É um livro que você vai ler, reler e vai sempre poder observar essas manifestações do orgulho e lutar contra elas. Mas o texto que eu vou tratar e olhar, e pensar sobre o orgulho e o mal do orgulho é um texto que se encontra no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Então, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. E apenas para dar um contexto de onde estamos esse texto, ele retrata o Cântico de Ana, que logo após ela ter tido o privilégio, ter tido restaurada por Deus a possibilidade de ter filhos. Então ela explode em louvor, em alegria ao Senhor por ter concedido essa bênção e de poder dar à luz a um filho, e não a um filho qualquer, a Samuel, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, do povo de Israel, que atuou na transição entre o período de juízes e também o período dos reis, foi o último juiz, por assim dizer,
e é alguém que representa muito bem o sacerdócio de Cristo, né? Alguém que aponta para Cristo, alguém que foi fiel, temente a Deus, né? E ela teve esse privilégio de dar à luz a Samuel, né? E a história, e é interessante a gente perceber um pouco do contexto da maternidade naqueles dias, era algo muito sério, algo visto com muita alegria. A maternidade era um presente de Deus, né? Algo muito desejado pelas aquelas mulheres do povo, principalmente do povo de Israel, né? O prazer de poder dar a descendência, né, ao seu marido. Isso era algo que as mulheres desejavam, né? E muito mais o povo de Israel, que tinha a promessa do Salvador. Então as mulheres desejavam ser mães pela possibilidade de serem mães do Salvador, né? Um privilégio muito almejado por aquelas mulheres, né, naquele tempo. Então a maternidade era algo precioso, era uma bênção, era encarado como bênção. E a falta, né, ou a falta da possibilidade, né, esterilidade, era algo muito pesado naquela sociedade. Era muito pesado, algo que realmente causava muito sofrimento naquelas mulheres. E Ana era alguém que estava sofrendo, que sofria, né, com a falta da maternidade, não? A falta da possibilidade de ter filhos, de gerar filhos. É interessante que no capítulo 1 você vê que Deus é que faz isso, né? Deus é que deixa ela estéril e depois devolve a possibilidade dela ter filhos, né? Então Deus ele começa a atuar desde ali do capítulo 1 para provar, né, para mostrar como ele é o detentor da vida, né? Então ele usa alguém que estava sendo marginalizada, sendo debochada por conta desse grande mal que era a possibilidade de não ter filhos, e usa isso, né, alguém que é humilde, alguém que estava ali sofrendo, e exalta como a mãe de Samuel, né, de um dos grandes homens do Antigo Testamento. Então o texto ele fala assim, 1 Samuel capítulo 2, versos de 1 a 10. Eu estarei lendo, os irmãos, por favor, me acompanhem. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esse é o texto, um texto maravilhoso, uma oração linda de Ana, uma explosão do reconhecimento de quem é Deus e da pequenez do homem, né, em relação a diversos aspectos da vida. Mas eu gostaria de tratar o orgulho, o tema orgulho, à luz desse texto, pensando nos males do orgulho, né, nos males de um coração orgulhoso. E o primeiro mal de um coração orgulhoso é que ele não reconhece o cuidado de Deus. Isso nós vemos no versículo 1. Olha só como Ana reconhece e se alegra no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor.
A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Um coração orgulhoso, meus irmãos, não reconhece o cuidado de Deus. Um coração orgulhoso não reconhece a intervenção de Deus em situações da nossa vida. O orgulhoso, ele nem reconhece que existe um Deus. Então o orgulho, ele deve ser combatido no nosso coração para que possamos observar mais o cuidado de Deus nas simples coisas, nas pequenas e nas grandes coisas. Um coração orgulhoso, ele sempre vai estar olhando para dentro de si e não para o que Deus realizou e tem realizado em nossas vidas. Não é propício nós pensarmos nisso, né? Mesmo em meio a tudo que estamos vivendo. Será que você tem enxergado o cuidado de Deus na sua vida? Enxergado que é no Senhor que nós temos a salvação, que é no Senhor que há a redenção, que há a remissão de nossos pecados? Será que você consegue enxergar esse cuidado maravilhoso e tão próximo de Deus em sua vida? O orgulho impede que você reconheça isso. O orgulho impede que você consiga enxergar esse cuidado. E isso, a falta de podermos enxergar isso, dificulta a nossa vida, né? Nos traz dificuldades, nos traz no sentido de não sermos consolados. Quando não enxergamos o cuidado de Deus, sempre estaremos aflitos, né? Então, um coração orgulhoso, ele não reconhece o cuidado de Deus. Então, por isso que devemos lutar contra o orgulho, né? Mas o texto segue, e um coração orgulhoso, ele não pode ser um adorador verdadeiro. Olha só o que o verso 2 nos diz. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Ana aqui, ela está reconhecendo como Deus é único, como não há outro igual a Ele. Não há rocha, não há onde nós podemos nos sustentar. Não há nada como nosso Deus. Isso é um coração de um verdadeiro adorador. Ele reconhece a santidade de Deus, reconhece como Deus é único, que não há quem possa se assemelhar a Ele. Um coração orgulhoso, ele não reconhece nem a Deus, não reconhece o seu cuidado, nem que há um Deus. Por isso que nós devemos lutar. Porque o orgulho, ele também nos impede de termos uma vida de adoração ao Senhor. Porque o orgulho sempre está buscando, o orgulho sempre está nos direcionando para o objeto errado da adoração, nós mesmos. Nos orgulhamos de nossos feitos, de nossas realizações, de nossa força, de nossa segurança, de nossa capacidade, e isso vai trazendo louvor e glória para nós mesmos. Isso nos afasta de adorar o verdadeiro Deus. Quando o orgulho está impregnado no nosso coração, ele nos afasta de uma verdadeira adoração. Por isso ele é perigoso. Devemos lutar, devemos observar nosso coração e ver se estamos direcionando a adoração, reconhecendo o cuidado de Deus e direcionando a adoração somente a Deus. Um coração orgulhoso, ele não pode ser um verdadeiro adoração. Ele vai ter dificuldades em adorar o verdadeiro Deus. E o texto segue. No verso 4, nós podemos dizer que um coração orgulhoso não confia em Deus. Olha só, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Naqueles tempos, meus irmãos, um exército grande era um motivo de orgulho, era um motivo de confiança. Reis, impérios confiavam no seu poderio militar. Então o orgulho de observar isso, observar esse poder, ele também deixa de confiar em Deus. E quantos episódios nós vemos no Antigo Testamento de Deus destruindo exércitos sem que o povo de Israel pegasse em uma espada, né? Então o orgulho nos afasta da confiança em Deus, que Ele que realiza as coisas, Ele que permite as coisas, Ele que controla as coisas. Um coração orgulhoso não reconhece isso e não confia nesse cuidado, confia nas próprias forças. E aqui o texto ele dá esse contraste, né? Como
o arco dos fortes ele é quebrado. O poderio militar, qualquer coisa, ela é quebrada diante de um Deus poderoso. É esse Deus que nós devemos confiar. E quantas vezes nós vemos isso na história de Israel, quando o povo de Israel confiava em Deus e ele vencia as batalhas, né? Da mesma forma nós devemos sim confiar em Deus, porque Ele que realiza as coisas, né? Ele permite Ele nos dá a capacidade para realizarmos feitos também. Mas devemos reconhecer isso, que a capacidade que nós temos intelectual, força física, condições financeiras, tudo isso Deus tem nos capacitado. É Deus que nos agracia com essas dádivas. E até a simplicidade e a humildade é o próprio Deus que nos dá, no sentido de conseguirmos nos sustentar, né? Deus nos sustenta usando o nosso trabalho, né? Então, devemos confiar naquele que é fonte de todo o poder, e não nós, nosso poder, ou o que achamos que temos algo poderoso em nós, algo que devemos nos orgulhar em nossos feitos e realizações. Então, um coração orgulhoso, meus irmãos, ele não confia em Deus, ele confia em si mesmo. Isso é um perigo, devemos lutar contra isso, né? E por último, eu não vou abordar todo o texto, pelo nosso tempo já está avançando, mas um coração orgulhoso, ele certamente será envergonhado. Olha só o que diz o versículo 5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então aqui o texto ele vai contrastando situações para demonstrar que aqueles que confiavam em si mesmos, orgulhosos, eles vão e certamente serão envergonhados. O mundo, meus irmãos, e aqueles que habitam, que estão contrários ao nosso Deus, que se orgulham de seus feitos e de suas realizações, certamente serão envergonhados. Talvez não aqui, talvez nós não presenciemos isso, mas certamente no dia do grande julgamento, eles serão julgados e condenados, e o orgulho de nada terá realizado, do que terá adiantado tanto orgulho de realizações, né? Qual será o efeito do orgulho? Então, o orgulhoso, ele certamente será envergonhado, ele certamente, a sua situação será transformada. Ao passo que aquele que é humilde de coração, Deus sustenta. Deus, no devido tempo, eleva, no devido tempo, exalta. Assim como Cristo. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Cristo, no seu devido tempo, foi exaltado. O nome que foi exaltado sobre todo o nome. Mas ele sofreu, ele foi humilhado, rebaixado. Mas no devido tempo ele foi exaltado. E a exemplo de Cristo, devemos também ter um coração humilde, certos de que, no devido tempo, certos de que Deus, com a sua sabedoria, nos exaltará. Pode ser aqui, enquanto estamos caminhando por esse mundo, se assim for da vontade dele, mas certamente seremos exaltados juntamente com Cristo, quando ele vier em glória, em força e poder. Então o texto continua, infelizmente não temos mais tempo. Gostaria de abordar depois, continuar esse texto numa próxima oportunidade, mas que Deus cuide do teu coração, que você consiga enxergar os perigos do orgulho e lutar contra ele, para que você se assemelhe cada vez mais a Cristo. Tenha um dia abençoado e, se Deus quiser, nos encontramos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.